Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Senhor no capítulo 4 de João. João, capítulo 4. Faremos uma leitura um pouco extensa, talvez, do verso 1 ao verso 27. Você tenha paciência comigo, mas vamos ler juntos a palavra do nosso Senhor. Os que forem encontrando podem se colocar de pé para a nossa leitura. João, capítulo 4, verso 1 ao 27. Nosso tema dessa noite é: até que ele venha, precisamos compreender sobre a extensão do seu amor e aquilo que ele oferece. Assim diz então a palavra do nosso Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia ou da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Até aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, obrigado pela tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado pela leitura da tua palavra. Deus Santo, em nome de Jesus, revela-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer transmitir a nós nessa noite. Que encontre, Senhor, boa terra esta mensagem e que ela possa frutificar em nossos corações. Concede-nos, Senhor, algo de sobrenatural, porque nós cremos que quando estamos juntos, buscando a tua face, aqui o Senhor se revelará.
Portanto, Senhor, em nome de Jesus, o nosso desejo não é nenhum, senão que a Tua presença se manifeste aqui entre nós, que sejas real, Pai, em nome de Jesus em nosso meio, e que a Tua palavra, ela aqueça os nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podem tomar assento. Bom, os irmãos viram que Helena veio até aqui, mas voltou, né? Acho que é porque a gente está meio brigado. Nessa sexta-feira, ela partiu meu coração, meus irmãos, tenho que dizer isso para vocês. Nessa sexta-feira à noite, minha filha partiu meu coração. Enquanto eu estava aqui ensaiando, na casa de Deus, trabalhando, a minha filha partia meu coração dentro de casa. A Bruna botava a Helena para dormir e dava beijinhos de boa noite nela. E ela, do seu próprio jeito, explicou para a mãe a distinção que ela conseguia enxergar entre o meu amor e o amor dela. Ela disse para a mãe dela, do jeitinho dela: mamãe, e se abraçou. Depois ela disse: o papai, parece que ela quis dizer que eu aperto ela demais. Aparentemente meu amor é tóxico, meus irmãos, para minha filha. Partiu meu coração. Talvez eu deva reavaliar meu comportamento aí com a Helena. Mas ao vê-la brincar com as bonecas, eu pelo menos fico um pouco mais contente, porque quando ela brinca com as bonecas, ela agarra também e dá beijos. Então eu entendo que, de alguma maneira, ela está compreendendo esse meu amor um tanto quanto exacerbado. Mas e você? Você tem notado o amor do seu Deus para contigo? Diferente de mim, o amor de Deus é perfeito, Ele não te sufoca. Ele não é um amor exagerado. E aí, que para o desatento, talvez possa até parecer que esse amor, ele não é perceptível, ou que ele sequer não exista. Mas ele está ali. Então, hoje veremos de fato o quanto Deus em Cristo Jesus, Ele é capaz de nos amar, e aquilo que Ele nos oferece através de seu amor. Então, meus irmãos, nós lemos sobre um texto extremamente conhecido, a mulher samaritana e o encontro com o Senhor. O texto começa, meus irmãos, de uma maneira bastante casual. Mostra Jesus se deslocando de um lugar para outro, algo que ele fazia de maneira costumeira, e ele ficou cansado no meio da viagem e resolveu se assentar. Foi isso que a gente leu. Já nessa parte, meus irmãos, algo me chama a atenção. Jesus estava cansado. A primeira coisa que eu gostaria que você notasse era isso. Jesus estava cansado e ele resolveu se sentar. Parece que Paulo estava certo quando disse lá em Filipenses que Cristo, de fato, abandonou a sua glória e se humilhou. Ele agora está sem fôlego. Um Augusto de 10 anos atrás, que estava treinando para lutar boxe de maneira profissional, subiria todos esses morros dessa Curitiba tranquilamente. Hoje em dia, meus irmãos, não há fôlego em mim que me reste para subir esses morros aqui. Curiosamente, o Deus que deu fôlego para que Adão pudesse existir, está cansado, está com falta de ar. Curioso, né? A ironia disso. Jesus está cansado, ele precisou se sentar. A humanidade de Cristo, meus irmãos, por si só já é uma grande prova do seu amor, porque ele foi capaz de deixar a sua glória e se colocar em nosso lugar. Mas ele não para aí, e ele continua, ele tem algo para nos dizer. E aí fica a pergunta, meus irmãos, você também sente-se cansado de vez em quando? Será que sou só eu? Será que é só Jesus que se sente cansado? Eu creio que não. Se você está cansado, você está no lugar certo, porque viemos buscar aquele que é capaz de nos aliviar de todo fardo. Amém. Porém, tem mais gente cansada. Se você estiver cansado, tem mais gente cansada por aí também. Nesse caso, no nosso texto, uma outra personagem aparece, e ela está cansada também, que é a nossa samaritana. E como é que a gente sabe que a samaritana também está cansada quando ela entra em cena? Bom,
A primeira coisa é o fato de que ela mesma foi buscar a água. Ou seja, ela é uma mulher pobre. Se ela fosse uma mulher de posses, nessa época, ela teria um servo só para isso. Então, ela teve que se deslocar até lá para buscar água. Esse é o primeiro ponto que nos dá a entender que ela é uma moça pobre e, de fato, deve estar cansada. O segundo ponto foi a fala dela para Jesus. Ela não entendeu o que Jesus quis dizer. E ela disse para ele, me dá essa água para que eu não tenha mais sede, para não ter que vir tirar água do poço. Ou seja, Jesus disse algo espiritual e sobrenatural, ela não foi capaz de entender. Ela está preocupada com a sua realidade atual. Ela se encontra cansada. Ela, assim como nós, e assim como a semente que foi plantada e que tentou crescer em meus espinhos, ela está muito mais ocupada e preocupada com as aflições do seu dia, com aquilo que lhe sufoca, do que perceber aquilo que o Senhor tem para dar, tem para oferecer para ela. Mas ela então diz que quer água, mais para frente, do nosso texto, para não ter que voltar para aquele poço. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, que não conseguimos ver outra coisa, senão o nosso próprio cansaço. De tão cansado que estamos, não conseguimos nem reconhecer a presença de Deus, quanto mais que Ele se importa conosco. E aqui nós temos na própria samaritana um bom exemplo de estar tão sobrecarregada a ponto de não conseguir olhar as coisas da maneira correta. Por exemplo, ela foi capaz de reconhecer a Cristo como judeu, mas não foi capaz de reconhecê-lo como Salvador. Jesus não se apresentou, olá, boa noite, eu sou judeu, eu gostaria de um pouco d'água. Ele só disse, me dê essa água. E ela já entendeu, talvez pela forma de falar, talvez pela forma com que ele estivesse vestido, mas havia algo naquela situação onde ela foi capaz de compreender, de perceber que o homem que falava com ela era judeu. Ora, em dado momento Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas, porque vai dizer, vocês são capazes de olhar para o céu, perceber a mudança das estações, mas não são capazes de saber quando chegará o reino de Deus. Da mesma forma, é uma mulher que está rápida para perceber aquilo em sua volta, mas não tem ainda uma capacidade espiritual. Importante ressaltar, se ela é samaritana, ela entende que Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, é o mesmo Deus. Ou seja, se tivéssemos que traduzir para nosso momento, a gente pode chamar essa moça de cristã. Ela crê em Deus. Só que ela está muito preocupada com o que está acontecendo na sua própria vida. Então ela encontrou um judeu, mas não conseguiu reconhecer que ele era o Cristo. Ela também não foi capaz de compreender assuntos espirituais, porque no verso 11, quando Jesus fala, ela não entende. Ele diz para ela no verso 11, ela diz para Cristo, no verso 11, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. O Senhor Jesus disse para ela no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado a água da vida. Você percebeu que Jesus disse duas coisas, mas ela só se prendeu a uma? Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, e aí ele completa. Ela só se fixa no último ponto. Ela diz, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela não parou para considerar o que Jesus estava querendo dizer quando falou sobre o dom de Deus. Ele deu uma dica do que ele pretendia tratar. Ela só se fixou naquilo que ela queria. E está aqui agora diante do próprio Deus, que criou todas as coisas, e diz para ele, tem a audácia de dizer, o poço é fundo, você não tem nem corda, como é que você vai me dar essa tal água dessa vida? E aí, como é que a gente faz? Ela é incapaz de entender sobre assuntos espirituais. Ela também, por conta disso, desconhece qual é a sua maior necessidade, qual é a sua urgência. No verso 15, ela disse, Senhor, dê-me dessa água
para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus lhe disse: darei água da vida, eterna. E ela está preocupada de novo, ainda com o agora, com a sua própria necessidade. Ela é incapaz de entender que a sua maior urgência não é a sede, mas é a vida eterna. Ela ainda não compreende que ela é uma pecadora. Ela ainda não percebe que ela precisa muito mais do que de água, muito mais do que de pão. Ela precisa de redenção e salvação. A salvação está diante dela. Ela é incapaz de ver. Que o Senhor livre os nossos entes queridos de uma situação como essa, de estar diante da salvação, mas serem incapazes de reconhecê-la. Graças a Deus, porque isso não é o nosso caso. Se estamos todos aqui, nós o reconhecemos. A salvação se apresentou a nós de alguma maneira e nós o glorificamos por isso. Estamos na casa de Deus por isso, porque Ele se apresentou e de alguma forma nós fomos capazes de reconhecê-lo. Glória a Deus por Jesus, porque o mesmo Deus que se apresenta é o Deus que retira as escamas dos nossos olhos. Não fosse isso, Paulo ainda estaria perseguindo a igreja. Mas a situação continua, ela se intensifica, porque ela, assim como nós, também compreende justiça a partir da sua própria percepção. E por isso ela se sente injustiçada. Você percebeu que parece que ela muda a situação ou a conversa? Ela parece que está desviando o assunto, mas ela não está. Você percebe aqui no verso 16, que Jesus diz para ela: vai e chame o seu marido. Ela responde: eu não tenho. Jesus contra-argumenta: é verdade, você não tem. Esse aí já é o outro, já é o quinto, e nem marido é. E aí ela percebe, ela diz: vejo que és profeta. E aparentemente do nada, ela diz: nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas o que isso tem a ver com a conversa? O que isso tem a ver com o fato de Jesus ter dito: você quer água? E ela diz: olha, a gente adora ali. O que isso tem a ver? Ela mudou de assunto? Eu entendo que não, meus irmãos, porque ela está preocupada justamente com o seu pecado aqui. Jesus a confrontou com o seu pecado. E ele diz: traz seu marido. Ela responde: não tenho marido. Pois bem, você já teve 5. Ela está sendo agora confrontada pelo seu pecado. Só que o que nós costumamos a fazer quando somos confrontados pelos nossos pecados? A gente desvia a atenção para dizer outras coisas. Olha, eu errei, mas eu pelo menos continuo caminhando. Você já viu o irmão Augusto, como ele caminha? Comparado ao irmão Augusto, eu estou bem. Ou seja, a gente costuma desviar os nossos atos como se o erro do próximo ou outros acertos fossem capazes de justificar os nossos pecados. É isso que ela está fazendo. Quando Jesus diz para ela do seu pecado, ela diz: olha, a gente adora no monte. Essa terra, esse lugar é sagrado. A gente bebe a água de Jacó, do nosso antepassado. E vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Ela está aqui tentando se justificar. No final das contas, ela se sente injustiçada. E por que eu digo isso, meus irmãos? Sobre qual propósito, eu creio que ela está se justificando e se sentindo injustiçada. Porque havia uma cisma entre judeus e samaritanos. Por que havia essa cisma entre eles? Ora, com a divisão do reino, o reino do norte, ele foi dizimado e conquistado pelos assírios, enquanto o reino do sul, ele foi levado cativo por Nabucodonosor. A gente sabe que depois, o reino do sul, ele retorna para a reconstrução de Israel. Mas o reino do norte não, porque a forma de dominação dos assírios para os babilônicos é muito distinta. Os babilônicos entendiam que eles deveriam conquistar o povo, levá-los cativos e fazer deles servos ou escravos. E ali eles os serviriam até o fim. E talvez diante de suas bondades, eles aprenderiam
a amar essa sua nova realidade. Veja que Nabucodonosor não era um rei aparentemente tão ruim, porque ele compreendia ali e deu oportunidades a Daniel. Ele também deu oportunidades aos seus outros amigos. Essa era a expectativa e a forma de governo e dominação dos babilônios. Mas os assírios, eles trabalhavam de uma forma diferente. Eles entendiam que um povo sem identidade é um povo vencido. É um povo que não consegue mais se reorganizar. Como então tirar a identidade de um povo? É simples. Eu coloco outras pessoas no meio daquele povo. Como eu faço isso? Através do casamento. Através do casamento, eu vou colocando outros povos dentro desse povo judeu, esse povo de Deus, e eles vão começar a se miscigenar. Agora, eles já não são mais judeus puros, digamos assim, porque eles foram se relacionando com outros grupos, com outros povos. Irmão Augusto, qual é o problema disso? Esse assunto está me parecendo estranho. Não, meus irmãos, não é problema nessas relações. Quando Deus diz que é, e aí passa a ser. Quando Deus disse que o povo de Israel era proibido de se relacionar ou se dar em casamento, como a gente vê no final de Êxodo, início de Levítico, era justamente para preservar o louvor à pessoa de Deus. Deus havia dito: não se misturem, não casem-se com outros povos, porque através disso vocês serão introduzidos a outras formas de culto. Vocês conhecerão outros deuses, falsos deuses, e passarão a idolatrá-los em detrimento de mim. Os assírios, bem entendidos de sua estratégia de dominação, fizeram isso. E agora nós temos um povo dividido, confuso, que já não gosta mais daquilo que era o correto. Eles passam a olhar aquilo que era ortodoxo, aquilo que era o comum, como algo ruim. Então eles preferem as novidades. Eles preferem as novidades que lhes foram apresentadas. Só aí já é um cuidado para as nossas vidas, né? Tem igreja aí que pinta a parede de preta, tira o púlpito do lugar, e é só canção, e é só alegria, né? E é estranho. Só aí já é algo para a gente ter cuidado. Mas o texto, a situação vai além, porque eles passam a adorar outros deuses. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Era no coração daquela região que o povo que mais tinha abandonado a fé, que mais tinha se dividido e abraçado outras culturas e outros deuses, estava inserido. A revolta do judeu para com o samaritano é que o samaritano fora capaz de se sujar, fora capaz de mergulhar nessa impureza, enquanto eles permaneceram firmes. Esse é mais ou menos o entendimento. Um judeu chega a considerar naquela época que era melhor passar fome do que dividir o prato com um samaritano, porque um samaritano geralmente era alguém que tinha traído a pessoa de Deus, o próprio Deus. Eles não eram dignos de estarem juntos. Esse é toda a cisma. E naturalmente, em contrapartida, os samaritanos se sentem injustiçados. Por quê? Porque eles foram atacados, eles foram dizimados, eles tentaram recuperar essa aliança com o povo judeu. E, naturalmente, esse reino do sul não os quiseram. Portanto, eles construíram um templo no monte. O que os judeus fizeram? Foram lá e destruíram esse templo, porque consideravam isso sujo, errado, de certa forma, e não era digno de cultuar a Deus ali. Ou seja, a cisma, o ressentimento entre esses dois povos era muito grande. E Jesus está aqui, no coração desse povo pecador, que abandonou a palavra de Deus, que aceitou se sujar,
em detrimento de servir a Deus. O Reino do Norte só teve reis ruins, só tiveram reis ruins. E agora o próprio Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está diante daquele povo. A cisma era grande entre eles. Era um povo que se sentia injustiçada. E a samaritana está ali, meio-dia, cansada, tendo que tirar água do poço. Um judeu tem a audácia de lhe pedir um copo d'água. Ora, ela se sente cansada, ela se sente injustiçada e ela é incapaz de compreender que não é um mero judeu que está na frente dela. Mas e aí? Eu te pergunto, meu irmão, você também se sente injustiçado? Você já se sentiu injustiçado? Tem sentido que você está perto do seu limite e parece que Deus não está ouvindo? Como Abacuque, que pergunta: Senhor, você não está ouvindo? Eu não aguento mais ouvir o clamor do teu povo. Como se dissesse: toma uma atitude, Senhor. Já se sentiu assim? Já fez algum tipo, uma oração semelhante? Senhor, eu não aguento mais. Toma uma atitude. Até quando, Senhor? É normal, meus irmãos, que nos sintamos assim. Mas Deus está ouvindo. Deus está ali. O problema é que nós estamos tão preocupados com outras coisas que somos incapazes de enxergar a Deus. Mas um ponto aqui, meus irmãos, não pode ser ignorado, e não foi. No momento certo da conversa, Jesus teve que tocar no nervo da situação. A samaritana era, sim, uma pecadora. Ela poderia se sentir injustiçada, ela poderia se sentir cansada, mas ainda assim ela era uma pecadora. Ela não poderia esconder isso. E Jesus, ele teve a sutileza de não tratá-la como pecadora logo de cara. Tem gente que vai pregar o evangelho e já começa com uma bofetada. Não é assim. Jesus certamente sabia que ela já tivera 5 maridos. Mas ele não começa dizendo: fulana, e seus 5 maridos, como é que está? Ele não chegou dessa maneira. Meus irmãos, nós quando lemos a Bíblia, vemos um Cristo que anda sobre o mar, nós vemos um Cristo que multiplica pães e peixes, nós vemos um Cristo que cura aleijados e coxos. Será que Jesus não conseguiria retirar o seu cansaço num estalar de dedos? Ou ele não podia dizer: haja água, e houve água? Por que ele foi pedir um copo de água, ou um pouco de água para essa moça? Necessidade ao ponto de que ele não pudesse tomar uma atitude? Isso a gente sabe que não era o caso. O pedido de água, meus irmãos, foi o início de um diálogo. Foi uma desculpa. Ele começa uma conversa com ela, ele se aproxima e depois ele chega a um assunto que não pode ser ignorado. A samaritana é uma pecadora, e pecador nenhum pode desfrutar daquilo que Deus tem enquanto não compreender quem de fato ele é diante de Deus. Aquele que não compreende seu pecado não pode receber a Jesus. Isso é um fato imutável na palavra de Deus. Não haverá no céu nenhum pecador que não se sente pecador. Jesus Cristo veio para redimir pecadores. É claro, sabemos que com nossos corpos glorificados não estaremos mais em pecado naquele momento. Naquele momento nós estaremos santificados e glorificados. Porém, cientes de que não fosse por Cristo Jesus, não estaríamos ali. Alguém que se sente justo jamais estará no céu. Jamais estará no céu. É aquele que precisa entender que foi justificado por Deus. Ali é o lugar dessa pessoa diante de Deus. A que não compreende seu pecado não pode receber a Jesus. É preciso entender o tamanho da nossa ofensa diante de Deus, para que a gente possa receber do seu presente, do seu perdão. Certa feita, uma moça chegou para
uma mãe e disse o seguinte: a sua filha é tão linda, a sua filha é tão, perdão, sua filha é tão linda, pena que ela tem o cabelo enrolado. Você não pensou em alisar o cabelo dela, não? Meus irmãos, essa moça não entende a ofensa que ela acabou de cometer diante dessa mãe. Como essa moça tem coragem de dizer isso? Por que você não alisa o cabelo da sua filha? Esse cabelo enrolado não é bonito. Essa moça não entendeu o tamanho dessa ofensa. Não se diz isso para um filho, para uma mãe. Mas alguém, às vezes, está tão consumido de suas próprias atitudes que é incapaz de enxergar uma ofensa, está incapaz de enxergar a gravidade de sua ofensa. Pense assim: um rei recebe fugitivos no seu reino. Ele recebeu os fugitivos. Para que eles não fossem mortos, ele permitiu que eles entrassem e tivessem relação, que permanecesse no mesmo lugar que os seus súditos. Dado passado o tempo, esses fugitivos matam e abusam dos súditos desse rei. Esse rei está contente? Certamente não. Esse rei se sente ofendido. Esse rei se vingará por amor dos seus súditos. Diante disso, meus irmãos, nesse cenário, não se engane, súditos feridos. Nós somos os fugitivos. Nós ofendemos a Deus. Enquanto essa percepção fugir de nossa vista, não apreciaremos a Cristo como Ele é. Nós o ofendemos. E alguém pode pensar, mas às vezes eu erro, mas eu erro com meu irmão, com a minha prima. Eu uma vez tive um problema com alguém no trabalho e foi uma coisa pontual. Eu não fiz nada para Deus. Se eu tenho um problema com alguém, com fulano de tal, mas com Deus eu até dou oferta na igreja, quando eu passo por lá, eu até ajudo. Essa pessoa não entende que todo pecado, toda ofensa, antes de ser alguém, é a primeira uma ofensa a Deus. Enquanto a gente não perceber isso, meus irmãos, com relação ao pecado, Deus ainda não é precioso para nós em Cristo Jesus. Antes de eu mentir para alguém que eu amo, eu primeiro menti a Deus. O pecado, ele tem dupla ação. Ele pode até ser para com o meu próximo, mas ele sempre é primeiramente contra Deus. Pense num Deus que criou todas as coisas. Pense num Deus que planejou algo perfeito e deu ao homem. E o homem o que faz? Na sua única oportunidade, ele trai a pessoa de Deus, dando ouvidos à serpente. Temos aqui, meus irmãos, uma postura comum de nós, humanos. Nós somos rápidos para ofender a pessoa de Deus. E enquanto não entendermos isso, nós não apreciaremos a pessoa de Cristo. Uma mentira é uma mentira contra Deus. Um pequeno roubo é um pequeno roubo contra Deus. Uma imoralidade, ela é feita diretamente contra Deus, antes de ser feita contra alguém. Precisamos ter essa percepção, ou não entenderemos que tipo de água é essa que Jesus está oferecendo a essa samaritana. E você deve ter notado que, apesar de o texto parecer ter uma conclusão no verso 26, a gente lê um verso a mais, a gente lê o verso 27, que parece dar uma introdução a um novo assunto. Mas eu entendo que para nós é de grande utilidade para a compreensão do restante desse texto. Porque no verso 27, nós vemos os discípulos escandalizados com o fato de Jesus estar falando com uma mulher samaritana. Ora, Jesus, ele começa a ser reconhecido entre os povos como um mestre, como um profeta, como um grande homem, mas ainda não é reconhecido como Cristo. Mas ele já começa a ser reconhecido dessa maneira. Ora, naquela época, meus irmãos, um mestre da lei não tinha o direito de se dirigir a palavra à própria esposa em público. Aquilo era considerado uma ofensa.
Se a Bruna falasse comigo em público, eu não responderia. Por quê? Porque não é digno. Eu sou um mestre da lei. Se ela quiser falar comigo, ela fala em casa. Chamar minha atenção, ela vai para o chicote. É loucura. É impossível isso. Se a Bruna fala uma vez hoje, meus irmãos, eu fico, o quê? Ela já começa a ficar esperta, porque ela vai repetir, e eu tenho que entender o que ela está falando. Naquela época não era assim, meus irmãos. Naquela época a mulher não tinha direito nem autoridade para falar sobre nada. Aquilo era muito estranho para os discípulos de Jesus. A situação toda, meus irmãos, para eles é escandalosa. A gente podia ter ido por um outro caminho, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós entramos em Samaria. Jesus nos mandou a Sicar, que na tradução do grego ali, a aproximação seria cidade ou terra dos bêbados. E Jesus nos mandou na terra dos bêbados e lá dentro comprar pão. Ok, e quando a gente volta, ele está conversando com uma samaritana. Está muito escandalosa essa situação para os judeus, para os seus próprios discípulos. Eles só não tiveram coragem de falar, não é isso que está escrito? Eles viram, acharam estranho, só não tiveram coragem de falar. Às vezes o pecado está enraizado. A gente só às vezes não tem coragem de colocar para fora, mas não se engane. Se ele está dentro do seu coração, ele precisa ser combatido. E aqui a gente vê que um judeu considera escândalo um outro judeu conversando com uma mulher. O maior escândalo aqui, meus irmãos, eles perdem de vista. O maior escândalo desse momento não é um judeu falando com uma samaritana. O maior escândalo é o próprio Deus conversando com uma pecadora. Isso deveria ser de maior escândalo para eles. Como alguém que criou todas as coisas, que mandou que as estrelas brilhassem, que disse para o mar, só vá até aqui, que disse, haja, e ouve. Ele se indigna a falar com uma pecadora. Isso é o mais escandaloso, mas eles não perceberam isso. Jesus julga de maneira diferente de nós. Enquanto era justo para os judeus não falar com ela, Jesus entende que era justamente por isso que ela precisava ouvir dele, e é por isso que ele vai até ela. E chegamos então, meus irmãos, no ponto principal desse texto. Porque, apesar de haverem grandes pérolas aqui e preciosidades, o que está em destaque é a pessoa de Jesus, o seu amor e a sua oferta. Esses são os pontos altos do texto. Perceba, meus irmãos, que foi ele quem iniciou a conversa. Jesus estava cansado. Ele parou naquele lugar, veio uma samaritana. Seus discípulos daqui a pouco estariam trazendo os suprimentos. Ele inicia a conversa. Você consegue entender isso? Que não foi você que iniciou essa conversa? Foi o próprio Deus? Antes que você pudesse chegar à conclusão de que você necessitava de Deus, ele já havia entendido isso. Ele já sabia disso. Ele já havia preparado um cenário para que você pudesse se aproximar dele. Um Deus que move peças para que as coisas aconteçam. Eu já disse aqui, acho que mais de uma vez, mas eu conheci a Bruna na igreja, num culto, onde as cadeiras estavam cheias e só tinha lugar do lado dela. E a Larissa estava sentada na ponta e alguém sugeriu, vamos todo mundo pular uma cadeira para que que o irmão sente do lado da Larissa. E a Bruna disse, não precisa, ele pode sentar aqui do meu lado. E aí, meus irmãos, eu casei com ela, só por isso. Só por isso, estou sentando do lado dela até hoje, tá bom? A gente não imaginava que por um detalhe desse, algo tão simples assim, estaríamos casados, que a gente seria frutos de uma relação tão simples como, sente-se aqui do meu lado. E eu sentei, não perdi tempo não. Ela diz que não, mas eu tenho certeza que quando o pastor na hora mandou dar as mãos, eu disse, eu vou casar com essa moça. Ela demorou a acreditar nisso, mas está tudo bem, já perdoei. Mas foi Jesus que iniciou a conversa. Ele foi até lá.
Aquela moça tinha toda uma agenda diferente. Jesus iniciou a conversa. Me dá um pouco d'água. Antes que ela fosse capaz de compreender, Jesus lhe falou do que ela poderia estar perdendo. Se você soubesse do que eu tenho para lhe dar. Ela ainda não entendia, mas Jesus fez questão de dizer: eu tenho algo, e é coisa boa. Você não sabe ainda. Ela não entendia a sua própria necessidade, mas Cristo fez questão de explicar. Verso 11 ao verso 14, ele explica para ela a necessidade de beber água da vida. E meus irmãos, essa água não pode ser fabricada. Essa água ela não pode ser proporcionada de outra maneira que não seja pelo Espírito Santo. Essa água, só quem pode dar é o próprio Cristo. Eu não sei se os irmãos estão cientes ou estão acompanhando, mas no Kentucky, numa cidade chamada Asbury, está acontecendo um culto que já dura cerca de 280 horas. As pessoas não conseguem ir embora. Elas continuam ali cantando e continuam louvando, e o culto ainda não acabou. As pessoas ainda estão ali. E as pessoas no mundo estão começando a comentar: isso é um avivamento? Deus está ali naquele lugar? Pregadores e teólogos estão se deslocando de todas as áreas dos Estados Unidos para ir para aquela região, para saber o que está acontecendo. Um culto que já dura 280 horas e ninguém vai embora. O reitor da faculdade onde a igreja está inserida, ele já começou a tentar traçar estratégias, porque tem pessoas do lado de fora querendo entrar. E ele está tentando fazer com que todos possam assistir ou estar dentro do culto. E perguntaram para algum pastor: isso é avivamento? Aí esse determinado pastor disse: talvez seja muito cedo para dizer, mas algo diferente com certeza está acontecendo ali. Eu concordo com a posição desse pastor, porque eu entendo que se for avivamento, a gente vai saber depois, porque o avivamento dura. Quando Deus age é para sempre. Quando é emoção, daqui a pouco acaba, né? A música do meu casamento, quando a Bruna entrou no salão, foi uma música linda. Eu passei semanas só de ouvindo, já ficando emocionado. Já passou. Às vezes eu escuto a música, ainda acho bonita, ainda acho legal, não é a mesma coisa. Mas quando Deus age, meus irmãos, a gente sabe que Deus age, que Deus agiu. Você deve se lembrar de algum momento onde você sentiu: Deus está falando. Algo aqui que está acontecendo é sobrenatural. Deus está falando comigo. Ou Deus me protegeu, Deus me guardou. Você se lembra de pelo menos alguma situação onde isso aconteceu na sua vida? Aqui eu sei que foi Deus, não foi ninguém. Não foi coincidência, isso aqui foi Deus. Essa água da vida, meus irmãos, ela não pode ser fabricada, ela não pode ser fingida. Aquilo que Cristo tem para dar para essa moça é precioso demais. Ela não entende, mas Jesus faz questão de explicar. E para que houvesse maior proveito do que Cristo tinha para oferecer, ele finalmente confrontou o pecado dessa mulher. Meus irmãos, sem confrontar pecado, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há graça, não há perdão. Esse é um caminho natural. Todos nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. Não seja ingênuo. Não pense que você não tem nenhum. Temos pecados em nossos corações. Alguns talvez de estimação. Precisamos orar e pedir para que o Senhor expurgue essa doença chamada pecado de nossas vidas, de nossas veias. Precisamos pedir por isso. E o próprio Cristo que confronta é o Cristo que oferece a redenção. E ele retira também as barreiras que impedem essa mulher de ver a verdadeira adoração. E ela diz: olha, o meu povo não está bem com o seu. E a gente adora aqui nesse monte. Quem que está certo e quem que está errado? E Jesus, sublime como sempre, ele diz: vai chegar o tempo em que as quatro paredes já não importam mais. O coração, o tempo na verdade já chegou. O coração é o que o Senhor Deus
tem observado. O culto de verdade acontece ali. Porque não se enganem, meus irmãos, eu posso estudar, eu posso parecer bem articulado, eu posso forjar um choro aqui, e vocês podem sair pensando, como o irmão Augusto é uma bênção, usado por Deus, mas eu posso ser um demônio dentro de casa. Mas o Senhor Deus vê o meu coração. Ele é capaz de enxergar. Eu posso enganá-los. Eu não posso enganar o meu Deus. Ele vai me cobrar de qualquer coisa, inclusive do vosso sangue, meus irmãos, se eu estou aqui enganando vocês. Deus é capaz de enxergar os nossos atos e os nossos pecados, porque agora cultuar não é somente uma ação. Cultuar começa no nosso coração e deságua em nossos atos. Jesus tira essa barreira dela. Chegou a hora de adorarmos em espírito e em verdade. É hora de uma adoração sincera, coerente. Essa hora, esse momento chegou. Ela estava presa em uma disputa cultural sobre como cultuar a Deus. Jesus arrebenta esse argumento para dizer: o seu coração é o que o Senhor está esquadrinhando agora. Ele faz isso comigo, meu irmão, e faz isso com você nesse exato momento. Mas para chegarmos ao fim, 2 pontos cruciais diante de tudo isso ainda são de maior destaque. Não fosse o bastante Deus em Cristo Jesus ter feito tudo isso, iniciado a conversa, capaz de fazê-la compreender da sua necessidade, confrontar o seu pecado para que ela tivesse oportunidade de arrependimento e redenção. O que é mais importante é que aqui ele diz para a samaritana, meus irmãos, algo que o levaria à cruz. O que há de mais precioso nesses trechos, meus irmãos, são 2 coisas, ao meu entendimento. Ele vai dizer à samaritana a mesma coisa que vai levá-lo para o madeiro. Veja no verso 25. A mulher responde a ele: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com vocês. Meus irmãos, são raras as ocasiões em que Cristo toma essa postura. Em determinado momento, quando vão prender, ele perguntam: quem é o Cristo? Ele diz: eu. Todo mundo cai no chão. Não conseguem aguentar o peso dessa exclamação, dessa verdade. Deus está entre nós. E aqui ele diz isso para uma moça pobre, inimiga de seu povo. Ele faz questão de dizer isso a ela: eu sou. Preciosíssima verdade, meus irmãos. Ele admite ser o Cristo para alguns de seus discípulos. Está lá em Mateus capítulo 16. Ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E o que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus responde: isso aí você não respondeu sozinho, não. Isso aí é coisa do Espírito Santo que te revelou. Porque não é qualquer um que chega a essa conclusão, principalmente sem a atuação do Espírito Santo. Mas para essa moça, Jesus disse: eu sou o Messias. Diante do Sinédrio, as autoridades máximas dizem: diga agora se você é o Cristo. Jesus responde: tu dizes. Por que ele não respondeu? Eu sou. E fulminou aquela galera. Diante de Pilatos, capítulo 27, verso 11, ele pergunta: fale abertamente, você é o Cristo? Jesus responde: tu dizes. Por que Cristo não disse: eu sou? Meus irmãos,
na teologia há algo que nós chamamos, quando compreendemos o estudo, que se chama revelação progressiva. Jesus, enquanto caminhava, progressivamente ele ia se revelando. Ele revelava-se aos poucos. Ele curava e alguém dizia: eu posso te seguir? Não, volta, não conte para ninguém o que você viu. Ué? Para outras pessoas, perguntavam: Senhor, por que tu fala em parábolas? Ele dizia: para que vendo não enxerguem, para que ouvindo não possam escutar. Por quê? Havia uma revelação progressiva da mensagem de Jesus. Olha João, passe uma página, olha João, capítulo 6, verso 15. Ele acabou de multiplicar pães pela primeira vez. E no verso 15, o que o próprio Cristo fez, Jesus, sabendo que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Não estou entendendo mais. Não és tu o rei dos reis e o senhor dos senhores? Não veio tu para que fosse coroado? O povo ia te coroar. Por que tu fugiu? Por que tu correu, Senhor? Meus irmãos, o mistério é grande. Jesus aqui, ele está tentando dizer que há sim revelação sobre quem ele é, mas o momento final, o ápice de sua revelação tem um palco certo. E nada vai desvirtuar esse momento. Eu não vou ser coroado enquanto multiplico pães. Alguém pode me seguir só pelo meu milagre. Eu não vou ser coroado enquanto estou num debate. Alguém pode pensar: ele é um erudito. Há um palco. E o palco é a cruz, meus irmãos. Naquele momento, essa é a revelação final. Quando alguém que parecia só homem morre e o mundo todo sente. Naquela hora ele completa a sua revelação. Um centurião, ele diz o quê? Verdadeiramente, esse era o Cristo. Não se enganem, o Cristo sabia de tudo e foi à cruz ciente. Ele não a evitou. Se ele tivesse evitado, não estaríamos aqui. Ele foi ciente de que sofreria. Ele foi ciente de que morreria. Ele morreu por nós. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele derramou sua última gota de sangue e provou: aquele ali era o Cristo. Mas ainda assim, por ser Deus, por poder fazer o que quer, quando quer, por algum motivo, ele achou por bem se revelar a uma moça pobre, cansada de tirar água de um poço. Os estudiosos dizem que o poço tinha algo em torno de 40 metros, de 38 a 40 metros. E aí você imagina, tirar balde por balde, naquela braçada ali, não devia ser fácil. Por algum motivo, Jesus disse: eu sou o Messias, mulher. Segundo ponto, o texto afirma que era necessário passar por Samaria. Os dois pontos importantes, eu não quero que você se perca. Ele diz à samaritana que ele era o Messias. Guarde isso. Ele poderia não ter se revelado. Ele se revelou. E agora o texto nos diz, no verso 4 do capítulo 4, que era necessário passar por Samaria. Ora, existiam pelo menos 3 caminhos para chegar até a Galileia. Ele está saindo da Judéia, está indo para a Galileia. Existiam 3 caminhos. Ele poderia ir pelo litoral, contornando, no caso, o mar. Ele poderia ir pela própria Samaria, que era o caminho mais curto, mas não se engane, é algo em torno de 20 quilômetros só mais curto que o segundo caminho mais curto. Ou ele poderia seguir pelo vale do Rio Jordão. Esse último, inclusive, era o caminho de costume dos judeus para suas festas. Então, a Páscoa, o Pentecostes, a festa das tendas, esse já era o caminho comum que os judeus usavam. Então, me pergunto, por que era necessário passar por ali se haviam 3 caminhos? O quão necessário era isso? E fica a pergunta, por que o texto me diz que era necessário
passar por ali. Bom, o Matthew Henry e o J.C. Ryle, dois teólogos estudiosos em tempos distintos, século XVI, se eu não me engano, J.C. Ryle, Matthew Henry, eu não lembro, mas ele é anterior, eles concordam com a mesma coisa. Eles dizem: era necessário passar pela Samaria, porque fazia parte da agenda de Deus encontrar-se com aquela mulher e alguns samaritanos. Servimos um Deus que desvia-se, aparentemente, das rotas mais simples, por amor. Servimos um Deus que escolhe passar por onde passa, com o propósito de te encontrar. Não é uma coincidência. Choveu hoje, mas deu para a gente chegar aqui. Não é coincidência. Há dias que chove tanto que a gente não consegue sair também. Ficamos presos aqui por alguns minutos e a gente tem que ficar conversando até parar de chover. Será que é coincidência? Será que é coincidência que estamos aqui essa noite, meus irmãos? Seria ingenuidade pensar assim.